né? O coronel ganhava eleição para prefeito, deputado, aposentando gente. Quem não conhece essa história? Era muito comum, né? E então falta mais ainda 7 páginas, mais umas 2 horas a gente acaba, pode ser? Sexta-feira à tarde. Opa, tá ótimo. Isso, aí tem que dar alguma coisa, né? Isso, 10 minutos, meu tempo já está acabando, já acabou, né? Tá bom. Bom, gente, ó, então é o seguinte, aposto que vocês não estão chateados, minha mãe, se estivesse aqui, ia ter adorado a minha fala, aposto. Como diz Cazuza, só as mães são felizes. Mesmo na sexta-feira assistindo a palestra à tarde, né? E nem sabe se está sol, tudo escuro aqui dentro. Olha, eu não sei, eu sou muito otimista. Eu acho que nós temos que pensar, vocês como profissionais da saúde, vocês têm que se falar o seguinte, nós estamos à frente desse país. Nós resolvemos esse país. Nós fazemos opções por esse país. E nós temos que ter o compromisso ético de pensar e de tomar responsabilidade por essas opções que a gente faz, que nós fazemos, né? Porque, gente, nós seremos julgados pelas gerações futuras. Nós não podemos fingir que não fazemos nada, achar que nós estamos no sistema, entramos na engrenagem, que isso é assim mesmo. Não, gente, isso funciona porque nós fazemos isso funcionar. Essa engrenagem nós alimentamos todo dia, né? Nós conseguimos, nós somos agentes da nossa história. Então, essa opção legislativa tem que ser repensada. Vocês, como profissionais da área de saúde, têm que pensar sobre isso, né? Porque isso é muito importante, né? Nós temos que perceber, temos que ter o compromisso e perceber o que nos cerca, ainda que nós tenhamos a dificuldade de enxergar no que a gente está dentro. Mas a gente está dentro, a gente tem que fazer esse exercício de sair um pouco e olhar, né? Se colocar no lugar do outro, tentar se colocar no lugar do outro. Não basta ter dó, né? Direito não se faz com dó. Direito se faz por previsibilidade, por racionalidade. Não se faz por dó. O problema é esse, juiz não é assistente social. Né? Juiz não é assistente social. Juiz não dá, tem colega, eu até mudo as minhas redações. Dou ao trabalhador, eu coloquei, vamos mudar isso, vamos assim, defere-se, eu não dou nada, quem dá é a lei. Né? Então, essa opção nós temos que pensar nela. Isso está no Congresso. O que as nossas associações estão fazendo? A minha já firmou posição. Eu, no meu íntimo, não tenho muita certeza, mas eles querem assim, eles querem mudar esse trem. Vai reconhecer, o juiz do trabalho reconhece, pode ser prova testemunhal, pode ser confissão, está reconhecido, tem que averbar e tem que pagar o benefício previdenciário. A minha associação, Nacional dos Juízes do Trabalho, quer assim. A de vocês, como quer? Passe esse projeto para os médicos, para todo mundo, para ver. Tem que acompanhar isso lá em Brasília. Isso é de suma importância, esse projeto. Né? É de suma importância, porque muitos de vocês aqui aposto que não tem prova material. Não tem prova material. Não tem, e não poderão ser, depois serão prejudicados por não ter essa prova material. Então, eu vou pedir licença para... eu tentei, assim, trazer um texto, para não ser muito enfadonho, muito jurídico, porque no início eu pensei em falar termos técnicos, né, falar em competência mitigada, princípio da sentença como direito transativo, mas vocês não vão entender muita coisa disso. Então, eu gosto muito de trazer assim, o direito mais ou menos do jeito que todo mundo domina, né, que sabe. Até mesmo porque hoje a gente tenta dialogar com a comunidade, falar a língua de que todo mundo fala, e não falar o juridiquês, né, que a gente fala. Então, eu peço licença para citar sobre esse compromisso histórico que nós temos com o dia de hoje, com o amanhã que a gente está construindo, citar um trecho de Machado de Assis. Ele tem um conto que é maravilhoso, quem não leu, leiam, por favor, que é Pai contra Mãe. É um conto que fala sobre a escravidão no Brasil. Esse conto, ele fala do cotidiano da escravidão. Naquela época, a escravidão era normal, e ela forjava as relações sociais. Né? O escravo era educado e moldado para ser aquilo que ele era. Ele era escravo, gente.
Isso no Brasil do século XVIII, século XIX. Né? Ele era escravo, ele era um semi-homem, ele não era homem, era o des-homem, o des-humano. Ele era uma coisa, né? Era como uma cadeira. E o pior não era isso, né? Uma cadeira você não espanca, o escravo você espanca. Mas gente, eu tinha um escravo, eu podia bater nele. Era o meu direito, né? Ele era muito atrevido, não merecia levar uns tapas. Então, aquilo eu vivia no meu cotidiano. E nesse conto ele fala que os escravos, os mais levados, e que gostavam de uma berita, eles tinham que usar uma máscara de folha de Flanders, um instrumento de tortura. E com a utilização dessa máscara, impedia o vício dele beber. É muito sacanagem, né? O cara trabalha no alambique e não pode beber. Mas era assim, né, gente? É direito dele, direito de não beber. E aí ele perdia a tentação de furtar, porque ele queria tomar o goró, ele ia e roubava o dinheiro do dono dele. Então colocaram aquela máscara no bicho, ele não podia beber mais. Então, eles matavam 2 vícios, que era beber e furtar. Olha que coisa, que virtude desse método, gente. E 2 pecados, né, extintos. E aí vinha o quê? Como resultado daquela atitude nobre do dono do escravo, que era a sobriedade e a honestidade. Olha que coisa linda, gente. Né? Essa máscara é fabulosa. E essas máscaras, vocês compravam essas máscaras, os funileiros vendiam. Você passava assim, estava aquelas máscaras penduradas, vários modelos, né? Uns mais fashion, outros nem tão fashion, mas você comprava a sua máscara por no seu escravo. Aí eu faço, né, a comparação. Né? Nós julgamos essa geração que passou, gente, que atrocidade, né, com os nossos irmãos, que coisa feia. E eles fizeram isso. Né? Nós estamos julgando. Que coisa horrorosa aconteceu, gente. Isso foi há 200 anos. Né? Uma coisa feia. Né? Quem já foi no museu lá de Petrópolis, daquela região de Paraty, vê aquelas argolas onde eles ficavam ali, né, sofrendo suplício, aquelas coisas horrorosas. Mas era o direito daquela época. Né? Era uma coisa normal. Você comprava a sua máscara e pronto. E pagava o seu tributo, soltava sua pataca lá para o rei, estava bom. Aí eu pergunto, será que a exigência de comprovação desse tempo de serviço por prova material não é análogo a um tipo de máscara? Porque ele tenta mascarar. Né? Ele quer uma prova material de uma coisa que já é uma máscara mascarada. E será que ele tenta pôr nas mãos do trabalhador uma virtude, como colocava no escravo, a virtude de não beber e de ser honesto, de não furtar? Parece que o trabalhador que é o culpado de ser o informal, não é isso? Cadê a fiscalização? Cadê o Estado? Né? E aí, o trabalhador deveria ser mais diligente, né? Afinal de contas, ele que lute pelos seus direitos. E tente a formalização desse contrato, porque a culpa é dele. Quem manda ele estar na informalidade? Ele que procura um patrão que lhe dê emprego de carteira assinada. Então, esse famigerado trem aí, será que ele não força o trabalhador a ter a honestidade certa? Né? Ele quer ser mais realista do que o rei? Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Eu confesso, a minha posição hoje é favorável a esse trem aí. Mas eu estou com muito medo da geração que vem me esculhambar. E pode ter razão. Então é isso, gente. Muito